Tá passando um caminhão aí? Tá aqui, deixa eu fechar a porta. Então, olá todo mundo. Vamos começar mais um rounds então. Preparamos alguns casos aqui. Vamos ver o que a gente consegue melhorar Barulhento. nesses casos aqui nos nossos laudos. Esse é o nosso objetivo nos rounds, né? Melhorar os nossos laudos. Sempre dá para melhorar. Então, vamos. O primeiro caso é da Marília. Um chau-chau de 14 anos, apatia, anorexia, cialorreia e dor abdominal com suspeita de torção gástrica. Puxa vida. Tá, olhando essa radiografia, tá assim, não precisa de mais nenhuma outra incidência, né? Como é teleradiologia, eles nos mandaram as outras. Mas o que já dá para ver aqui? Que as alças estão bem dilatadas, né? Tá bem dilatado. Então, eu penso em ilho mecânico, penso talvez um ilho funcional menos provável, como a suspeita era dilatação gástrica, o estômago tá dilatado, mas ele não tá muito grande, não tá também muito fora da posição dele, né? Tá estranha essa radiografia, mas enfim. O que tu acha, Má? O que tu viu nesse caso? Esse é um caso que a gente vê e sabe mais ou menos o que tem, mas quer sair correndo ao mesmo tempo, né? Porque é bem feio, né? Mas eu achei, quando bati o olho, que tinha dilatação das alças, o estômago me pareceu em localização normal e me chamou muita atenção a superfície serosa, tanto das alças, quanto consigo delimitar ali diafragma. Me pareceu bem um gás livre, assim, delimitando essas estruturas, ao mesmo tempo que as outras, baço, na AVD principalmente, tem umas áreas que estão bem com um aspecto granular, assim, principalmente nesse abdômen esquerdo, parece com perda de definição, e parece duas populações de alça, né? Tem essas alças. Um belo exemplo de duas populações de alça, né? É. O estômago, ele tá com o formato normal e tem ilho mecânico, né? Uhum. Normalmente na torção gástrica a gente vai ter ilho funcional e não mecânico. Então isso é um ilho mecânico. Na AVD deu para delinear melhor que tem uma alça normal e alça aumentada. Tem pneumoperitônio também. Tem ar livre no abdômen. Por isso que a gente consegue ver a parede tão bonitinha, essas bolhas aqui soltas, certo? Uhum. Então, é isso, né? Vamos ver o que tu escreveu? Vamos. Radiografias abdominais, aspecto cranial não incluído, aumento da conspicuidade da superfície serosa gastrointestinal, também tem baixo contraste peritoneal com opacidade de fluido, dilatação de extensos segmentos, tá? Extensão gástrica, cólon preenchido. A tua conclusão, pneumoperitônio, beleza. Talvez lá na frente, tu poderia deixar um pouquinho mais claro que isso quer dizer que tem pneumoperitônio. Tá. Uhum. Para a pessoa entender o que tu quer dizer. Tá? Aqui tá esse achado, né? Tá bonita a forma que tu escreveu, mas talvez só, né? Uhum. Mas tu falou de presença de gás livre. Gás livre. Mas é que deu. Bom, Fechou. foi Só sua pergunta. outra coisa que eu olhei nesse laudo também, eu concordo com tudo que tu escreveu, Uhum. tá? Eu acho que tu deveria chamar atenção aqui já, para isso aqui. Então, eu trouxe uma sugestão, Uhum. tá? Que legal. Só uma sugestão para pneumoabdômen. Em caso de pneumoabdômen, então, colocaria lá a tua conclusão, pneumoperitônio, eu já colocaria isso aqui, ó, uma cirurgia exploratória de emergência é fortemente recomendada. Uhum. Que legal. Que legal, viu mesmo? Mas não é o que o cachorro precisa? Manda para cirurgia agora. Tá? E esse é um laudo, que a gente tem que comunicar, né?
esses pacientes graves a gente tem que comunicar. Eu não lembro de qual cliente era, a gente não precisa revelar aqui também, mas sempre que tiver um caso desse na teleradiologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar, depois mandar o laudo. Tá? Para comunicar. Esse laudo ele tem que ser comunicável. Tá? Porque pode fazer diferença alguns minutos na vida desse paciente. Com certeza. Então, devido à história, é provável que esteja presente uma alça ou parede gástrica rompida. Eu acho que a alça está rompida, porque não faz sentido ter dilatação de alça. Sim. Né? Outro diferencial para pneumoabdômen inclui abscesso abdominal. Não é o caso, então talvez isso aqui a gente poderia tirar nesse caso. Eu só estava colocando... Essa é uma máscara que eu tenho para pneumoabdômen. Tá? Legal. Então, eu teria tirado essa parte aqui e deixado só essa. Tá bom? Então, eu acho que a gente tem que começar a ir por aí. E talvez, eu sei que a gente está acostumado a dar a sugestão como último ponto, né? Talvez nesse caso, eu não sei, a gente poderia chamar isso lá na frente. Eu me sentiria mais confortável assim. Que é o mais importante, que deve ter mais pressa, né? E eu botaria de emergência, porque é um dos casos, é um dos únicos casos que a gente pode, um dos poucos casos que a gente pode falar isso. Sim. Tipo, cara, corre, sabe? De acordo com os critérios clínicos, eu tiro. É isso, sabe? Então, a gente pode tomar esse risco. Tu já tá falando que sugere-se, tá? Então, tu tá fortemente indicando isso e eu acho que é assim que tem que ser nesse caso. Tá bom? Então, isso aqui menos provável, né? Carcinomatose, enfim, tem 14 anos, eu entendi que vale a pena colocar metástase ali, as causas, E ilho mecânico está associado, né? Então, já está falando ali, né? Então, eu tiraria também essa parte, porque tu já está falando que tem ali. Deixaria uma impressão mais objetiva e não deixando outras coisas chamarem a atenção nesse laudo. Beleza? Beleza. Desvio dorsal do A gente segmento da coluna torocolombar. Mesmo nesses casos, né? Desculpa, não te ouvi, Mar. Cortou. A gente tem um pouco de medo, às vezes, de sugerir a láparo, mesmo nesses casos que é a láparo que ele precisa, né? A gente fica assim... Então, é bem nesse ponto aí, ó. A gente tem que responder a pergunta, né? E tomar os riscos. Então, outra coisa que a gente, às vezes, deixa de lado é não responder a pergunta. Ele perguntou, é torção gástrica? Não tem nenhum achado de torção gástrica. Não, mas tem que falar isso para ele. Né? Então, tu coloca isso aqui, não há evidências de torção gástrica, entendeu? Responde a pergunta. Sim. Eu acho uma coisa importante para a gente fazer também. Ponto. Tá? Que tal? Sempre esqueço esse detalhe na impressão. A gente tem que responder a pergunta, deixar claro, né? E quando tem várias perguntas? Eu fico em dúvida isso, quando tem várias suspeitas. Tipo, eu vou falar todos, não tem isso, não tem isso, não tem isso, mas tem isso. Tu pode resumir, né? Não há sinais radiográficos que confirmam as suspeitas. Entendeu? Ou esse exame não consegue confirmar. Tem formas de falar. Tá bom? E eu trago isso, caso a gente se deparar com algum exame depois, eu vejo o que eu falo também nos laudos quando tem isso. Então, era essa a minha sugestão. Quando a gente encontra um pneumoabdômen, a gente pode pensar em ruptura de alça, abscesso abdominal e sugerir fortemente a cirurgia, porque as duas ocasiões vai ter que fazer cirurgia. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, né,
tipo assim, provavelmente é uma peritonite, né? Então poderia também direcionar, é mais consistente com peritonite, efusão peritoneal. Então, mas está tudo ok. É só essa sugestão que eu daria para o pneumoabdômen para a gente tomar esse risco, porque é um risco que a gente tem que tomar. Eu falo risco, na verdade, por forma de falar, porque a gente está, na verdade, respeitando mesmo a imagem. Então, manda esse cachorro para cirurgia agora, tá? Porque o que acontece? Pega um cara, não estou falando nesse caso, mas pega um veterinário às vezes inseguro, não, falou que tem ruptura, vamos fazer um exame contrastado. Sabe? Tu já tá falando, não, é cirurgia. Entendeu? Não precisa mais nenhum exame, né? Não precisa mais nada. Então, eu acho que eu gosto desses laudos que são faca na bota. Sabe? Vamos tentar fazer isso nos nossos também. Tomar esse passo a mais aí. Beleza? Eu acho que a gente é o consultor do caso. O clínico cirurgião, ele vem pra gente resolver o caso, para a gente consultar, para a gente dar informações. Então, a informação, nesse caso do pneumoabdômen, a mais crucial é essa, é cirurgia. Daqui para cirurgia, acabou. Entendeu? Sim. Até teve uma discussão no curso final de semana sobre isso, assim, sobre sugerir lá para o exploratório no laudo. E tinha muitos clínicos também de silvestres, né? Então teve as duas opiniões, tanto do clínico quanto do radiologista. Daí alguns clínicos colocaram, claro que eu acredito que nesse caso não seja, mas por exemplo, corpos estranhos com um ilho mecânico mesmo, com corpo estranho lá evidente, eles falaram que alguns deles não gostavam porque às vezes não era a conduta que eles tomariam naquele momento, e daí o cliente exige que seja tomada aquela conduta porque está no laudo, mas eu acredito que é tudo uma questão que nem nesse caso não tem como escapar, né? Eu acho que tem dois pontos legais aí. Primeiro a gente não deve se preocupar com o que o clínico vai pensar. A gente tem que se preocupar com o paciente, ponto, né? Tem que ajudar o paciente. E assim, talvez nessa ocasião, nesses casos que eles falaram, tem corpos estranhos que o manejo clínico é aceitável, que ele pode passar. Sim, é ter o bom senso de quanto sugerir. Então, e a da gente também, porque se não tem uma dilatação de alça muito grande, um corpo estranho que não causa uma dilatação de alça muito grande, o manejo clínico pode. Às vezes é um corpo estranho pequeno, talvez passe. Sim. Então, o manejo clínico pode. E isso eu já sugeri no meu laudo. Fluidoterapia, porque é o tratamento. Você hidrata bem o cão e o corpo estranho sai. Mas isso eu só faço em casos que não tem grandes dilatações. Não é o que está acontecendo nesse caso também. Tá? Mas a gente pode ir por aí. A gente pode dar esse passo. E eu entendo que os clínicos se sentem seguros, né? Tá vindo aqui, tá pisando no meu pé, falando que eu tenho que ir para cirurgia, eu queria dar fluido. Tem casos que dar a fluido vai ser errado. E a gente tem que saber diferenciar essa linha tênue de alguns casos que a gente pega obstruídos e falar, não, esse caso não é manejo clínico. Daí não vai passar com manejo clínico. Então, nesses casos, eu acho que a gente tem que dar esse passo. Sim. Né? E assim, eu gosto muito do Maurício Solano, do estilo de laudo dele. E isso é o que eles falam lá. Sabe? Fortemente recomendado. Então, assim, tu tá recomendando. Tu não tá também exigindo, né? Não tá exigindo, né? Tá bom? Sim. Essa discussão sempre vai ter, Má. E assim, eu vejo que às vezes a gente também não pode ultrapassar muito a linha para o tratamento. Mas tem casos que a gente tem que fazer isso. E esse era um, tá? Tu falou lá, mas dá mais ênfase naquilo. Eu aprendi também. A última coisa é sugerir as coisas. Eu também tenho esses bloqueios. Mas nesse caso, eu me sinto mais confortável botando lá na frente, cirurgia. Sabe? Até porque é o mais importante para o paciente, né? Naquele momento. Maravilha, vamos para o caso da Dai? Posso fazer um comentário? Pode, Dai. Ali no caso da Marília,
Nunca te chamei de Marília, né? Assim. Pois é, até estranhei. E se por acaso, tá? Porque às vezes eu penso em tudo, o clínico achou que era torção e perfurou o estômago e de alguma forma entrou um pouquinho de gás no abdômen e ele não passou essa informação pra gente. Daí complica tudo. Boa pergunta, Dai. De qualquer forma, o tratamento é cirúrgico. Tá. Por causa mas não por causa do pneumo peritônio, por causa das alças, em tudo, outro contexto, é isso? Também, mas se ele perfurou e entrou essa quantidade imensa de gás e tem um pouquinho de perda de detalhamento, tem peritonite também. Não, porque eu concordo. É uma exploratória, porque diz exploratória para saber o que está acontecendo ali. Tem várias coisas que indicam, né? Eu só fiquei pensando no pneumo peritônio, se alguém podia ter enfiado uma agulha ali. E tu já passou por isso, né? Já passei. Outra coisa que eu ia perguntar era sobre isso. E se colocasse fortemente recomendado, ponto, a critério clínico ou não? Ele não bota lá. Não, tu já está recomendando. Eu estou tirando o critério clínico quando eu tenho certeza da próxima conduta. Tá, era só essas duas perguntas que eu tinha para fazer. Mas foi ótimo. Eu pensei, cara, ele estava pensando em torção gás, será que estourou o estômago, né? Rompeu o estômago. E é possível, porque a parede ela está irregular, ela tem até umas linhas estranhas nela. É possível que o estômago também está sofrendo alguma coisa. Mas essa alça aqui... Às vezes eles acham que não é importante falar o que eles fazem. Eu peguei um caso disso. Eles não falaram o que fizeram e a diferença que não falaram o que fizeram influencia muito na nossa descrição, entendeu? Então, um clínico também tem que ajudar a gente a ser mais pontual, a comunicação, né? É chave, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, se ele fez... Vamos supor que ele furou, só saiu ar, não saiu nada, não teve peritonite. De qualquer forma... até a laparotomia vai ser útil para fazer a gastropexia, por exemplo. Então, ele tem que abrir esse abdômen de qualquer forma, né? Tá bom? Obrigada. Vamos para o teu caso, então, Dai. Pincher macho, 14 anos, histórico, aumento de volume no membro pélvico esquerdo, sem alterações sinais clínicos, pesquisa de metástases. Bom, eu botei aqui essas... A VD e a lateral esquerda aqui. Tórax profundo, bonito, né? Um coração bem verticalizado. Até um pincher sem pectus carinatum. Só um pontinho aqui. O que é isso aqui, Dai? Eu não sei, eu sugeri que fosse vias biliares, mas não sei. Vamos ver na outra. Né? É colelitismo. Botei esse caso para... Calma aí que tá falhando, Dai. Sugestões de vocês. Ah, tá. Agora voltou. Bom, não tem metástase, né? Não tem nódulo em lugar nenhum. Beleza, vamos ver o que tu escreveu. Estudo radiográfico. Não tô escutando. Tá dando uma falhadinha. Mas eu tô gravando aqui, acho que tá indo bem. Gente, cadê o Thiago? Voltamos. Voltou. Nossa, cara, que loucura. Tá, deixa eu voltar para nossa tela. Tá todo mundo aí vivo? Sim. Que doideira. Acho que tá gravando, deixa eu ver. Tá gravando, beleza. Vamos lá. Estudo radiográfico, parênquima pulmonar. Eu só esqueci de arrumar aqui na apresentação. Como eu botei isso em apresentação, não foi assim que escreveu, né, Dai? Sem evidência de opacificação pulmonar, estruturas cardiovasculares, maravilha. Cúpula diafragmática, tu faz sempre com parágrafos também, né, Dai? Depende do laudo. Olha o que ela inventou, olha o que ela trouxe aí do Rio de Janeiro. Ó. Altangenciar o abdômen. Usam bastante para denominar, por exemplo, assim, o estudo não é de abdômen. Eu olhei ele e vi altangenciar, né? A gente coloca assim, entendeu? Tu até repetiu, né? Tu tá
né? Tu tá direto ali, ó. Por que tu não tira? Que daí eu Ó, fiquei com essa mania, eu acho. na coluna, por que não faz assim, guria? Pra que florear? Não, é só para dizer que o estudo não foi daquilo, entendeu? Aqui eles entendem como assim. O tangenciar. Tá bom, Eu também não entendo. mas não tem o mesmo sentido e fica mais claro. Pra mim, tá? Minha sugestão. Sempre que tu puder deixar a coisa mais clara, deixa. Ao tangenciar o Tá bom. abdômen, me estranha um pouco. Mas tudo bem, só opinião minha, Eu tá? Eu gosto de tiraria. colocar, tipo, na porção abdominal inclusa, É, pra falar que eu não tô vendo ele inteiro, né? Aquela Tá falhando porçãozinha. a tua Tá falhando de do quem? A Thiago. minha ou do Thiago? Pra mim tá do Thiago travando também. Aham. tá falhando todo mundo, mas vai voltar, vamos botar fé. Porque é a mesma coisa, ó, tá? É a mesma coisa, tu já tá falando que tá na silhueta hepática. Tu não precisa falar aqui, olha, eu fui avaliar o tórax, mas quando eu olhei o abdômen, tu já tá olhando o abdômen, tá aqui. Sabe? Eu acho que não precisa falar, que lá no abdômen, é direto, na coluna lombar, na silhueta hepática, tá presente, tá? Tu pode até começar, tipo assim, no abdômen, Então, aí começar assim. quando tem vários estudos, por exemplo, tórax, abdômen e um membro, daí eu começo assim, no abdômen, no tórax, falo tudo num parágrafo só. Sim. Faço. Sim. Mas eu gosto do... Se tu puder cortar uma palavra, corte. Né? Tá. Então, eu gostei disso aqui. Vamos para a tua impressão. Exame radiográfico tem indícios de afecção pulmonar metastática. Eu coloco alguns laudos aleatórios assim, porque eu demonstro como eu estou escrevendo o que eu estou mais acostumada para a gente discutir as ideias, né? Não, tá certo, é isso aí mesmo. Eu gosto, eu gostei. Não tem alteração metastática. Tu respondeu a pergunta. Recomenda-se complementação por exame de tomografia computadorizada de tórax. Tá. Por quê? Porque o exame de tomografia é melhor, certo? Sim. Então, pronto. Esse asterisco aqui, ele não tinha, né, Dai? Ele tem, porque eu estou falando lá em cima que o Ah, tá. estudo subexposto para avaliação de padrão broncointersticial está alterado, entendeu? Pela subexposição do estudo. Não sei se dá para continuar colocando assim. Ô, Dai, eu não achei subexposto, sabia? Eu acho que tá legal para ver o parênquima. Eu achei, porque eu achei que tá mais tipo ossos. Não sei. É, tá, um pouquinho. Tá um pouquinho, tá. Mas eu acho que não chega Eu a... consegui falar ali, ó, sem evidências de opacificação pulmonar focal e nódulos, isso eu tenho certeza. Agora, para falar do parênquima, também vai ser quase normo transparente para mim que tá ali, entendeu? Sim, e assim, ó, detectáveis ao método. Tu tá se defendendo aqui, né? Eu acho que é costume de falar. Tá, porque tu tá ficando ali, tu já tá avaliando o exame radiográfico. Então, é o método que tu tá avaliando, ele tem limitações. E isso tu já tá, inclusive, explicando lá embaixo. Não precisa colocar, então, o método de nada, porque já é um exame radiográfico. Claro, é o método que tem as limitações. Todo mundo sabe que tem para ver nódulo. Tá. E isso tu explica ainda melhor lá embaixo. Então, eu tiraria aquele primeiro asterisco, deixaria só o primeiro, e assim, ó, tá? Tá. E não achou subexposto também. É, um pouquinho, tudo bem. Não tá ótimo, mas tá legal. Dá para avaliar, não tem nódulo. E outra coisa, assim, que eu percebi assim também, ó. Tá, Dai, se esse fosse o teu cachorro, tá? Tu ia fazer uma tomo para pesquisar metástase nele? Se ele tivesse algum outro tumor primário que levasse a isso, mas eu olhando esse raio-x não faria, não. Não faria. Então, assim, ó, não recomenda isso também. Sabe por quê? Isso eu aprendi lá em Tufts também. Cara, é um exame caro pra caramba.
Mas Tá? nem que a suspeita é pesquisa de metástase? Porque a suspeita veio como pesquisa de metástase. Mesmo assim. Tá. Sabe por quê? É um exame caro, tem que anestesiar o paciente e o raio-x é bom para ver metástases também. Não é o melhor, mas é bom. E a gente nem sabe que tipo de neoplasia que é. E no caso, se vier, sei lá, se sabe que é um carcinoma mamário ou um melanoma, daí nesses casos, mesmo que não tenha radiograficamente, daí é melhor um osteosarcoma. Aí o que eu faria, tá? E eu acho que vocês fariam para o cachorro de vocês também. Recheck radiographs. Reavaliar daqui a 10, 15, 20 dias. 30 dias. Tá bom? Daí sugerir o controle radiográfico daí nesse caso. Isso, eu acho que nesse caso, talvez, eu deixaria assim, tá? Eu deixaria assim. Talvez eu deixaria de acordo com o critério clínico, tá? Sugere esse exame radiográfico controle em 30 dias. Tá, nesse caso, que a gente sabe que é um pincher, né? Que não vai ter alguma coisa assim que é macho, né? Não sei se é macho. Uhum. Tá, mas se fosse que nem a Mari falou, que é alguma coisa que a gente sabe fortemente que pode vir uma metástase, coisa assim, passar, porque o proprietário não sabe dessa informação. Se é um proprietário que, tipo, eu faria qualquer exame, não importa o preço, eu quero ver se meu cachorro tem metástase, ele não sabe dessa informação que no raio-x às vezes não pega, e ele vai fazer e ficar tranquilo, entendeu? Talvez, então, sugerir o raio-x controle. Alguma coisa tem, tipo, falar, entendeu? Isso. Eu acho que dá para começar com o controle. Se tu sabe qual é a neoplasia, como a Marília falou, osteosarcoma, que são altamente metastáticas, carcinoma mamário, cara, sugere a tomo. Se for fazer diferença no tratamento, se ele tiver metástase ou não, sugere. Uhum. Mas nesse exame a gente não sabe que neoplasia que é. Tá. Entendeu? Entendi. O cachorro o tórax dele tá bonito pra caramba. Então, se fosse o meu cachorro, eu não ia fazer uma tomografia. Às vezes tu vai fazer uma tomografia nesse cachorro e ele não tem nem a biópsia da massa. E às vezes até um lipoma. Então, eu acho que nesse caso a gente pode ficar por aqui. Tá, entendi. Entendeu? É o conjunto. Uhum. Porque tu tá fazendo o que é certo, né? Tu tá botando ali a tomo e tal. É o mais tipo, analisar o caso como o caso ali único, não tipo generalizar para todas as pesquisas de metástase, colocar aquilo ali, né? Entendi. Não precisa botar em todos, só naqueles que tu fica em dúvida se tem ou não tem, ou naqueles que faz a diferença a metástase para o tratamento, ou tumores altamente metastáticos. Eu concordo. Entendeu? Então, eu também aprendi isso recentemente, tá? Eu falei, tomo. Cara, mas não é assim. Tomo é caro, tem que anestesiar o paciente. E se tu bota no teu laudo, às vezes tu vai fazer um exame de R$1.000, R$2.000, sem muita necessidade, assim, sabe? Sendo que tu podia gastar eu entendo. Uma radiografia. Quando a gente colocou, pensou em colocar em todos os laudos, assim como, né? Padrão, foi por causa da questão de estar avisando que, tipo, se protegendo, né? Que no momento não tem nada, mas pode ser que tenha. Mas é isso que tu falou, às vezes vai fazer o exame sem necessidade, deixa de fazer outro exame que precisa realmente, né? É verdade. Eu acho que até a clínica, né? Se ele não tem nenhuma evidência de alteração pulmonar, a gente faz muito exame de pesquisa de metástase sem indicação, com toda certeza. Às vezes, muitos devem ser por lipomas, nódulo cutâneo, né? Que nem e assim, ó... É o quilo de frango, né, gente? O quilo do frango. Tira o valor da tomo, sacou? Entendi. Porque todo laudo teu vem isso. Aí o cara nem lê mais. É ele verdade. dá um asterisco lá, ele fala, a Daiane sempre bota o asterisco, já sei, ela quer, tomo. Até a gente, quando vai utilizar essa referência, a gente já usa assim, tipo, sem, eu acho, ter a consciência do que tá indicando. Vai meio que automático, a
pesquisa de metástase. Então, assim, concordo nesse caso plenamente. A gente não sabe nem a neoplasia, ele tem um aumento de volume na pata, não sabe nem se é neoplasia. Sei lá, nem é um porte de cachorro para, assim, pensar nisso, sei lá. Não, tudo bem, pode ser uma neoplasia, beleza. Mas, cara, não é tomo. Tu não ia fazer tomo no teu cachorro, tu falou para mim. Né? Então, vamos usar com critério a tomo. Eu fui em lugares que tem a tomo extremamente disponível, do lado, tem a tomo. E eles não falam isso em todos os raios-x dele. Entendeu? Eles usam com critério. Não, esse deve ir para tomo, porque estamos em dúvida. Sacou? Ótimo. Achei bem válido. Tamo junto. Vamos lá agora para o caso que a Ilô nos apresenta. Um bacê de 10 anos. E o da vesícula biliar. Isso aí. A vesícula está ali. Tem que fazer ultrassom. Vocês acham que é vias biliares? Eu concordo com o que tu colocou. Também apostaria nisso. O que você estava falando? Travou de novo. People. Daqui a pouco volta. Eu não falei nada. Tá. Eu gostei do termo aqui, ó. Sugiro. Tá travando. Eu gostei desse termo aqui. Tipo, bate o martelo na mesa. Bota na primeira pessoa. Eu gostei, sabe? Deixa o laudo mais pessoal. Vamos pro último. Bacê de 10 anos para pesquisa de metástase também, porque ele tinha no ultrassom uma área tumoral no fígado. Aí eu olho esse raio-x e eu vejo, não deve ser no fígado essa área tumoral. Nossa. Posso estar enganado, mas não parece que é no fígado. Porque o cólon, normalmente quando tem massa hepática, o cólon vem caudal e aqui o cólon está cranial. Então não deve ser no fígado essa massa. O que tu acha? Agora eu acho. Essa pode botar uma laparotomia exploratória? Sem dúvida, cara. Ultrassom de abdômen, né? Talvez. De novo, não sei. Não, eu acho que a maior dúvida nesse caso é isso, assim, né? O que fazer nesse... Veio para pesquisa de tórax. Já tem um histórico de ultrassom. Isso. Assim, gente, eu não gosto de falar isso, mas eu já vi cada laudo de ultrassom que, poxa vida, né? Não sei se esse é o caso, porque não me parece que é massa hepática. Então eu queria fazer esse ultrassom para ver se eu consigo ver onde... Mas também tem aquela observação, né? O que o clínico entendeu do que o ultrassonografista escreveu, né? Talvez ele falou que tem outra massa em outro lugar e ele focou na... Ou ele falou que tem uma massa abdominal que ele não conseguiu determinar a origem, pode ser hepática, pode ser esplênica, pode ser... Porque eu que, como faço também ultrassonografia, assim como todos vocês, às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa foca no que não é importante que eu falei pra ela, entendeu? Às vezes teve um nódulo no fígado. Enfim. Tá, mas legal. Vamos pro laudo então. Então tem uma massa abdominal gigantesca, não tem metástase, né? Não fez as 3 necessárias, né? Para metástase também. Pelo menos 3 para metástase, né? Então, teleradiologia é assim, what you see is what you get, né? Tu tem que interpretar o que está ali. Vamos lá. Radiografias de tórax e incidências ortogonais foram obtidas, abrangendo o abdômen, legal. Trajeto e lumen traqueal preservado, silhueta cardíaca com dimensões e forma mantida. Tá vendo que ela fala, o laudo mostra achados que não são tão importantes? Então, primeiro é isso aqui, ó. Primeiro é isso aqui. Bum. Tá? Depois já responde a pergunta. Então, começa falando do principal achado, depois responde a pergunta. Cadê? Pode colocar aqui, ó. Que depois não tem mais nada no... É bom manter uma cronologia, tá? Falar dos principais achados, mas tipo, os principais achados do tórax, depois do abdômen ou vice-versa. Então, aparente opacificação pulmonar habitual eu não entendi muito bem. Eu colocaria com ausência
desses sinais de metástase. Né? Ponto. Respondi a pergunta aqui em cima já. Espondiloartroses incidentais. Não é importante. Os achados incidentais sempre no final. Tá bom? Tipo, tu já tá tirando o foco desse aqui falando que é incidental. Tá bom? Espondiloartroses. Posso perguntar uma coisa sobre isso aí? Aham. Eu gostei dos incidentais ali bastante. E eu também já usei em dúvida, assim, por causa de algum discreto artefato, botar, pode ser usado? Tá falhando, um pouquinho. Muito, mas já usei, entendeu? Eu vejo muita gente usar isso, então. E assim, os incidentais, tu bota no final do laudo e fala que é incidental. Entendeu? Não, eu gostei disso, mas e o do parênquima pulmonar habitual? Então, nesse caso, estou respondendo a pergunta dele, que era em pesquisa de metástases, né? Pulmonar. Então, eu boto lá que o parênquima pulmonar habitual é importante, né? Mas o parênquima pulmonar habitual não é incidental, né? Certo? É um achado importante, ele está normal. Eu também já botei a pacificação pulmonar habitual. É isso que a minha pergunta. Eu quase não uso também, mas... Eu quase não uso, mas a gente está perguntando para você se pode escrever dessa forma, ou pacificação pulmonar habitual. Isso, pode, claro. Não nesse caso, se pode ser usado assim. Pode, eu uso direto. E quando o coração e o pulmão estão ok, diafragma está ok, não tem alteração no tórax, eu adoro, porque numa frase eu resumo isso. Estruturas cardiopulmonares dentro da normalidade. Eu também gosto dessa aí também. Nossa, muito fácil. Eu uso. E outra dúvida que eu sempre tenho é, por exemplo, assim, ó, se tem um abdômen com uma informação importante dessa, certo? E tem uma informação importante no tórax. Tu vai falar o que é importante de tórax e abdômen, depois falar o resto? Tu vai juntar os estudos para falar o que é mais importante do menos importante? Pode ser? Tu prioriza os mais importantes antes. Mesmo que divida ali, tipo, fale abdômen, tórax. Tá, entendi. Não tem uma resposta certa, né? Eu acho que tu tem que deixar o teu laudo visual. Lembra que o laudo tem que ser biquíni também, né? Ele tem que ser curto para ser atraente, mais longo o suficiente para cobrir o assunto. Tá bom. Tá? Tá. E assim, tu deixa ele visual, tu deixa ele compreensível. A gente costuma adorar o que a gente escreve. Mas uma técnica que eu tenho usado é, faço o laudo, olho 5 segundos para o lado, releio o laudo. Sempre acho alguma coisa. Tá. Eu já sou contrária. Eu odeio o que eu escrevo, prefiro ler o de qualquer um. Eu também sou É muito mais atraente. também sou assim, Elô. Você A grama tem do vizinho é sempre mais verdinha, sempre, sempre. Tá, e na conclusão, legal, ausência de nozes pulmonares. Aí ela colocou aqui, ó, se protegendo, né? Eu acho que com essa massa abdominal, eu fico assim, né? Essa massa abdominal de origem determinada. Não, legal, ela pode responder a pergunta primeiro e depois ir para o achado principal, não tem problema. Extensa massa abdominal de origem determinada pelo exame radiográfico, associada à perda do contraste abdominal. Massa hepática, como consta no histórico, ou em baço, são os principais diferenciais. Beleza. Eu acho que é baço. Mas como tem um histórico, beleza. Botou o pau na mesa. Tá ótimo. Fusão peritoneal e carcinomatose podem estar associadas. Vai ter que colocar a gente gosta, né? enorme na... Tem esse termo aqui, né? Sarcomatose também. Ixi. Legal, né?
Mas carcinomatose é o principal nesse caso. De acordo com o critério clínico, citologia coguiada ou biópsia da massa abdominal e tomografia computadorizada de tórax para melhor avaliação do paciente. E até de abdômen, né? Acho que um abdômen ia ser legal também, né? Para ver, tipo, se é uma massa, por exemplo, é uma fêmea ou não? Eu acho que é macho. É macho. Ah, mas é que tem muita sugestão aqui, né? Citologia coguiada. Eu botaria assim, ó, tomografia computadorizada de tórax e abdômen também devem ser consideradas como complementação diagnóstica aí sim, né? De acordo, porque aí é eles que vão mandar, para não ficar tipo uma coisa chata entre o tutor, entendeu? Mas já está lá de acordo com o critério clínico, né? E nesse caso, não seria bom botar a biópsia na frente da punção? Porque, não sei. Nada. Não, a citologia de baço e fígado, principalmente de baço, costuma trazer bastante informação. A biópsia, sem dúvida, é o ideal, né? Mas vai saber se o paciente consegue ser anestesiado para biópsia, enfim. E também tem que ver as estruturas que está acometendo, tudo, né? Então, acho que... Vai para toma e nem vai para cirurgia mais, né? Depois. É verdade, A dúvida maior, nesse caso, é sugiro novamente o ultrassom? Não, eu acho por isso que a gente foi direto na cito, né? Já viu que tem uma massa no ultrassom, faz cito dessa massa. E tomografia que vai caracterizar bem melhor do que o ultrassom nesse caso. Sem dúvida. E hemangiosarcoma poderia ser, né? Talvez. Ou o hematoma de baço. Dá medo de fazer uma cito num negócio desse, né? Aí o ecocardiograma seria útil para pesquisa de metástase, se fosse um hemangio de baço, mas enfim. Eu acho que é isso, né, meu povo? Alguma sacada nesses rounds? Todas? Bem bom. Acho que principalmente da láparo, porque é uma coisa que a gente sempre discute e sempre fica em cima do muro, né? Eu acho que a láparo, tomo, ponderar, né? Para não ficar um laudo robozinho. A parte de nódulos pulmonares também, que eu acho que foram 2 exames que foram bem legais a gente ver isso. Massa. Então tá, minhas queridas. A gente tá internacional, né? Lages, Blumenau, Marília? Blumenau. Blumenau, Rio de Janeiro. A Unirad é muito foda. Então tá. Deixa eu parar de gravar aqui. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos rounds. Querem me dar um beijo para quem tá vendo a gente aí? Deixa para a Alice que faltou. Para Alice. Então tá, um abraço.